Olá, Escorpião, tudo bem? Bem-vindos a dezembro! E aí, como passamos de novembro? Espero que tenha corrido tudo bem, que vocês tenham comemorado bastante o aniversário de vocês, né? Começado o ano novo com o pé direito. Bom, antes de eu começar a jogar aqui, eu quero falar algumas coisas que eu andei ouvindo de Escorpião. E eu acho interessante a gente dividir, muito por conta da lua cheia que teve agora em Gêmeos, que atinge a casa 8, a casa de Escorpião, ou seja, algumas transformações realmente, os pontos de transformações foram culminados, né? E aí eu vi que quando a gente passa, Escorpião passa por alguma transformação, qual que é a diferença de Escorpião em relação aos demais signos, né? É o seguinte, Escorpião é o único que tem a água de Escorpião, ela não é a límpida, ela é aquela água mais verde. Imagina um lago parado. Essa é a água de Escorpião. Porque o que acontece? A gente entra fundo nas coisas. E o que é o fundo? O fundo é negro. O fundo, quando você entra, imagina que você está adentrando lá no fundo do oceano, que vai ficando meio preto, não começa a dar um medo daquilo? Então imagina que o Escorpião, ele vive ali, quando as transformações acontecem, eles não ficam na água, eles vão cavando, indo mais fundo e mais fundo. E aí quanto mais fundo o Escorpião vai, e mais negro e mais dark vai ficando o que ele vai descobrindo, mais ele tem vontade de falar assim, cara, eu não posso temer essa escuridão. Então o que ele faz? Ele tenta ir mais fundo, cavar mais fundo para ver se ele acha, é assim, é meio que, puta, eu tô com medo do que eu descobri. Mas eu não posso ter medo do que eu descobri. Então agora eu preciso ir mais fundo. Só que quanto mais fundo ele vai, ele supera um, mas ele falou, nossa, mas então é isso daqui? E ele vai mais fundo, infinitamente mais fundo, né? E o que acontece, né? Que eu acho bonito que Escorpião é como se fosse a flor de lótus. Então ele sai do fundo da água, né? Da podridão da água, se transforma numa flor enorme, linda, ali em cima. Mas ele tem que criar as raízes lá embaixo. Então muitas vezes, quando vocês estão passando por uma crise, né, de alguma transformação de vocês têm a tendência ao que? A começar a procurar sobre astrologia, assuntos esotéricos, a querer entender o psicológico das pessoas, entende? Então, se você passou por uma coisa que machucou você, uma outra pessoa te machucou, muito provável que você comece a questionar outras pessoas a respeito da psicologia delas. Você fica uma pessoa muito investigativa, muito detetive, muito tentando entender, e quanto mais você entende, mais você fala, meu Deus, não é possível que o mundo seja assim. E aí você tem que entender mais a fundo por que o mundo é assim. E aí quanto mais fundo você vai, você fala, não é possível que daqui... E vai mais fundo, até que uma hora você você fala, meu, é aqui, eu entendi um pouco tudo isso daqui, e aí que você começa a ficar um pouco mais calmo sobre isso. Por isso que a astrologia é o oculto, é aquilo que a gente não vê, né? Por isso que a casa 8 é a casa daquilo que a gente não vê, das transformações, é a casa de Escorpião. Por quê? É fundo, é denso, e eu cheguei a pensar que eu falei, bom, então eu acho que Escorpião, sabe o que Escorpião mais gosta? Escorpião gosta do medo. Porque o medo faz ele ter que procurar dentro dele mesmo algumas coisas, né? E quanto mais ele vai descobrindo dele, mais ele vê que ele precisa descobrir mais ainda sobre ele. E mais ainda sobre o psicológico dele, e mais ainda sobre o psicológico dos outros. E aí que, por isso que também... Escorpião também é um signo extremamente sexual. Por quê? Né? Porque é através do contato e da intimidade, de encostar, de sentir o outro, de entender o outro, que ele é capaz de absorver esse conhecimento. Que ele precisa para ele se elevar, que ele precisa para tirar de base ali do lodo e virar aquela flor de lótus, né? Uma coisa meio Kundalini.
Achei interessante dividir isso por vocês, que é por isso que muitos escorpiões são ligados a bastante coisa, tarô, astrologia, assuntos esotéricos e místicos, né? E também achei interessante porque a gente vai tão fundo nas emoções, porque que as emoções são tão sempre muito pesadas, porque na verdade a gente está tentando descobrir um modo de conhecer melhor o mundo, aquilo que o mundo não vê, mas a gente vê, para que a gente possa transcender e não temer mais as coisas mundanas daqui. Não é legal? Gostei também. E porque eu li isso, eu resolvi fazer o de vocês. Né? Vamos lá! Mas vamos lá, né? Vamos ver o que aguarda Escorpião agora em dezembro. 7 de ouros. Recebendo pouco, dando pouco, achando, analisando se o que você recebe ou que andam dando para você ou que você também anda podendo oferecer é o suficiente, é o que você precisa. Tá meio que ali naquela... o que são isso? O que é isso? 6 de espadas reverso. Entendeu essa historinha aqui do 6 de espadas? Alguém está me dizendo que alguns de vocês estão com a tendência a voltar para onde vocês recebiam pouco? Onde vocês não eram muito valorizados. Aí você falou assim, putz, já que eu não tô... né? Assim, eu queria não me sentir mal. Né? Eu não queria me sentir mal. Então eu saí de uma situação. Porém, eu tô sentindo que eu poderia ter aguentado mais aquilo que eu achava que era pouco, sabe? O escorpião deve ter entrado ali e falou assim, não, será que talvez eu aguento? Mas o que eu vejo, pelo menos, é que vocês, olha lá, um relacionamento. Gente, quem tá com tendência a querer voltar no relacionamento que não fazia muito bem, porque antes isso do que mais coisa, eu acho que eu posso aguentar, eu acho que eu recebi o suficiente. Né? Tem algumas pessoas que estão assim, com essa vontade de voltar. Por quê? Vocês estavam questionando, desculpa, 9 de espadas reverso. Estavam questionando o amor que vocês tinham. Entendi, na verdade verdadeira vocês estão questionando alguns relacionamentos que sejam amorosos, comerciais, familiares, mas mais amorosos e comerciais. Pelas cartas, vocês estavam questionando durante um tempo o quão mal vocês se sentiram e vocês tiveram que ir embora desse relacionamento que estava mal, porque nada do que você fazia para a pessoa era o suficiente, inclusive tá no trabalho, no ramo de negócios. E aí agora você começou a se questionar, porque eu entendi que você saiu de uma situação da qual você sentimentalmente gostava, mas internamente ela não te fazia bem, né? Só que, ok, as coisas estão mudando. Essas cartas não saíram, eu que puxei errado. Vamos lá. Ou também pode ser que, na verdade... 7 de espadas. Não entendi ainda essa 7 de espadas aqui muito bem. Vamos ver. A temperança reversa. O carro, como arcano central do jogo de vocês. Página de ouros. Alguns de vocês realmente estão com a tendência a querer voltar. Alguns, é uma escolha ainda neste momento. Porque pessoas do passado podem estar procurando vocês agora. Na época de Mercúrio retrógrado, muita gente do passado volta, por isso que eu tô falando. Mas assim, alguns de vocês começam a se questionar a melhor decisão. Porque agora vocês estão numa fase que assim, bom, eu não tô perdendo nem ganhando. Então, quando a gente não tá muito perdendo nem ganhando, o escorpião precisa da intensidade.
Não dá assim, esse marasmo emocional não faz bem pra gente, entendeu? Marasmo emocional nem faz bem pro escorpião, eu acho. Porque ele caça coisa pra ele ter com que ficar emocionado e achar alguma coisa ali. Opa! Olha lá, eu sabia que era alguém do passado tentando voltar. Tá bom. A lua, cavaleiro de espadas, reverso. Eu já vou falar pra vocês, deixa eu acabar aqui, que interessante. Entendi. Rei de ouro, rei de espadas, reverso, 7 de copas e cavaleiro de paus, reverso. Quanta gente, hein, escorpião? Na vida de vocês, um guia. Quero um guia. Falando sobre amor. Nossa, a luz tá muito forte. Falando sobre amor. Ótimo. E dependência. Né? É o que eu falei. A gente tá querendo entrega daquelas de enlouquecer a cabeça de qualquer um. Entendi. A gente tá querendo entrega a cabeça de qualquer um, porque no momento não temos muita coisa agora, né? Tá bom. Então tá. Vamos lá. Bom, lembra que eu falei que alguns de vocês estão vendo... alguns de vocês estão pensando assim, antes mal acompanhado do que sozinho. Alguns de vocês. Por quê? Porque estão com saudade dessa pessoa, principalmente se ela for uma pessoa de fogo ou de ar, tá? Que ela veio aí de novo, tal, você se sentia muito bem, você achava que essa pessoa era a pessoa da sua vida, mas você foi muito, às vezes, menosprezada por ela, às vezes você se sentiu muito desvalorizada por ela e você resolveu partir achando que conseguia coisas melhores, certo? Só que agora, o que acontece? Você também está se questionando, né? Se é uma boa, já que ela apareceu, você pode pensar, bom, será que é uma boa eu voltar para ela? Porque eu acho que assim, de uma certa maneira, ela me deu o que ela me deu algumas coisas que eu precisava, não me deu muito, né? Ela me deu o que eu precisava só, ela não me deu a mais do que eu precisava. Só que essa situação de valor do que os outros te dão, que você dá e tudo, tem algumas inseguranças aí, porque algo me diz que você não recebia muito, porque existiam muitas coisas escondidas. Às vezes as pessoas faziam as coisas, saíam escondido, sabe? Provavelmente, provavelmente você ficava com essa pessoa assim, eu finjo que eu aceito isso que ela me dá internamente, né? Ou eu tento me posicionar como uma pessoa fria e que nada do que ela faz me abala e é por isso que eu vou continuar aqui, né? E isso, por conta desse conflito interno que vocês tiveram aí, talvez com um parceiro amoroso ou até mesmo um parceiro de negócios, você ficou muito em dúvida do caminho que você tem que fazer, ainda mais se ela reaparece agora, se você se questionou antes, pode ser que agora, quando ela apareça, você se requestione isso, por mais que você já tenha tomado a decisão no passado, né? Mas aí, o que acontece também, né? Porque às vezes as pessoas mexem com você de uma maneira... Alguém provoca algumas turbulências emocionais, às vezes falando, nossa, por que você foi embora? Eu precisava de você e tudo e tal. Você tá gostando da sua liberdade. Você tá aproveitando um pouco da sua liberdade, da sua solitude, de ter ficado ali sozinha. E você de verdade, você de verdade
começou a brigar com o seu próprio... Lembra que eu falei do fundo do lago, da escuridão do lago, da incerteza? Sabe quando você começa a questionar o psicológico? Algo me diz que vocês estão questionando o caráter da pessoa. Algo me diz que vocês estão questionando o caráter da pessoa, porque, Escorpião, vocês sabem ver o por detrás, né? Vocês conseguem ver o que... meio que assim, essa pessoa, ela tem alguma coisa a me oferecer, só que eu não acho que é o suficiente o que ela está me oferecendo, mas eu tenho a necessidade de saber o que ela realmente quer oferecer. Qual é a verdade que ela não está me contando? Qual é o sentimento dela que ela não está me contando? Então, pode ser que vocês tenham a vontade de ficar conversando com essa pessoa porque vocês estão cavando a verdade para ser descoberta, sabe? Ou até mesmo internamente. Pode ser que vocês andam questionando por que você recebia pouco dessa pessoa, o que você fez de errado, onde você errou a dose. Então agora este processo é de você ficar ali se perguntando, meu Deus, e procurando pessoas para conversar sobre o psicológico, para ver assim, cara, como é que eu fiz... Aquilo foi embora porque eu perdi, porque ele deveria ser assim, ele fez assado, ou ela, né? Ele fez assim, ele fez assado. Vocês estão questionando muito o lado sombrio das coisas, né? O lado sombrio. E por vocês estarem questionando o lado sombrio, eu acredito que vocês estão muito desconfiados do que as pessoas têm para oferecer esse mês. Desconfiança. Começo do mês. Começo do mês, gente, porque no meio do mês, pra lá, o que acontece também, né? Então, chegou um momento, como você não tá se sentindo nem lá, nem cá, tá meio tal, né? Você falou, bom, é hora de tomar uma decisão. É uma hora de eu tomar uma decisão. Assim, real, poderosa. Pro meu próprio bem, pro meu próprio bem. E eu não quero tomar essa decisão baseada no meu intelecto, no meu ego, alimentar o meu ego, sustentar o meu... Vocês não querem... como que fala? Vocês não querem tomar uma decisão baseadas no que o quanto você se sentiu desvalorizado. Você quer tomar uma decisão baseada naquilo que você acredita que não te faz mal mais. Então, uma das decisões, né, um dos caminhos a se seguir, esse de ficar se questionando muito, aceitar o que vem pouco, porém ficar meio confuso porque tem coisas omitidas aí, tem mentiras aí que eu queria descobrir e eu não sei como e tal e tudo, voltando para algo meio que tóxico assim, mas é muito mais para você entender a cabeça, o psicológico, o que fez uma pessoa te dar pouco, o que fez ela mentir, o que fez ela ter ido embora, mesmo falando que sentia muito por você, porque ela precisava de liberdade, você não sabe, entendeu? Porque ela estava se divertindo, queria, sei lá, entendeu? Você quer a decisão assim, cara, é pro meu bem. É uma decisão que não é baseada no quanto essas pessoas me sentiram mal, não. Eu vou escolher o caminho que vai me fazer melhor, o que vai me dar mais poder daqui pra frente, né? E uma coisa que eu gosto muito, mas assim, bastante mesmo, existe o caminho de vocês manterem o valor. É assim, bom, se eu não tenho esta pessoa do meu lado, estas pessoas do meu lado, ok? Pode ser uma ou várias. Essas pessoas do meu lado, principalmente uma que eu gostava demais. Ela me fez bem, ter me separado. Sabe quando às vezes a gente tem uma pessoa que a gente convive com ela, mas a gente por pensar nela, ou às vezes por conviver com ela, ou por querer proteger ela, ou por querer nutrir ela, a gente se sai mais pesado da situação? Sabe quando tem assim...
Sabe quando vocês veem, vocês começam a analisar como vocês estão se sentindo agora? Sem essa pessoa, a vida não te apresentou mais várias? O que a vida está tentando mostrar ao se questionar sobre relacionamentos que foram embora, ou pessoas que você gostava e que foram embora? Ela está falando, Escorpião, lembra da sua força? Quando você não tinha ela, quando você não era dependente ainda dessa pessoa, quando você não era tão entregue a essa pessoa, lembra como você era? Lembra que o mundo era cheio de possibilidades para você e que você acreditava que você poderia ser mais feliz e atingir aquilo que você quer? Se segura, Escorpião, se segura. Se você se segura e se controla e lembra do seu poder, do seu poder não, mas assim, do seu senso de valor, são tantas... 7 de copas essa, mesmo que não dê pra ver. São tantos os leques que a vida apresenta, mesmo que agora eles estejam muito assim, meio como num véu, numa neblina. Poxa. Lembra disso, porque só com isso, quanto mais você se... Ao invés de relembrar deste relacionamento, você lembrar como você se sentia quando tudo tava meio estranho, meio em dúvida, meio a turbulências, meio que você entender como que você se sentiu. Lembra disso? Porque assim você toma a decisão de eu quero coisas novas. E eu vou atrás, eu tenho a força e a coragem para ir atrás. Custe o que custar. Você veio aí me falar de todas essas coisas, mas cara, eu lembrei o meu. Eu acho que... Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso no passado, mas é... Porque agora é a hora da decisão, porque vocês se aproveitaram sozinhos, redescobriram a dor sozinha, né? Se recuperaram sozinhos. Sem a ajuda de ninguém, sozinhos e tudo bem. Mas quando essas coisas antigas voltam pra você, quando essas pessoas voltam pra você, as mesmas que às vezes te machucaram, você tem que tomar uma atitude em relação a elas. Entende? E acho que a atitude de vocês, assim... A atitude de vocês é super agressiva em falar, cara, eu não volto a ser, eu não sou mais aquela pessoa do passado. Eu não sou mais aquela pessoa do passado. Sabe, não adianta você vir aqui, querer me questionar sobre se eu ainda sinto, se eu ainda quero, se eu ainda vou trabalhar aqui, se eu ainda vou porque eu perdi dinheiro. Eu perdi um senso de valor gigante. Eu tive que ir embora de coisas que me faziam bem e me faziam mal. E eu fiquei com o meu coração atordoado, mesmo sabendo que era certo. Eu vi o quanto eu não recebi dos esforços que eu fiz, sabe? Eu escondi muito de mim mesma, durante muito tempo, o quão pouco eu recebia. Entendeu? Só que é o que eu tô dizendo, a vida tá falando, olha, este mês eu vou te colocar algumas pessoas na sua vida para você relembrar esse seu valor e vamos ver se você passa na prova da sua escolha, que agora você se acha um pouco mais forte, mais dono de si, mais com poder de decidir. Agora, muitas pessoas às vezes tomaram algumas decisões por vocês que vocês não estavam esperando, né? E agora você falou, agora quem decide sou eu. Eu tô com esse poder. Né? Para um outro tipo de leitura também, tá? Para outras pessoas. Bom, vocês vieram aí se questionando se vocês estavam... O que essas pessoas têm para me oferecer? Algumas pessoas podem ter aparecido, você não sabia o que elas tinham para oferecer e tudo. Só que você tinha acabado de sair de uma coisa turbulenta, falou, puta, eu tô de boa, eu não quero me envolver, eu não quero gente me querendo entrar em contato comigo aqui pra ficar... querendo saber se eu gosto ou se eu não gosto, nananá. Eu não tô na vibe da emoção, do carinho, do sentimento. Assim, eu quero um carinho, mas eu não quero que alguém me force a gostar de algo que eu não ando gostando, né? E aí pode ser que
o que acontece? Vocês também esconderam muitas coisas das pessoas. Vocês ficaram muito... mantiveram muitas coisas em segredos, muitas coisas ocultas das outras pessoas, inclusive o quanto que vocês podiam dar. Então, às vezes, muitas vezes vocês passaram de mais misteriosos ainda, né? O escorpião automaticamente é misterioso, mas mais ainda, né? Mas porque, sabe quando você fala, cara, eu estou pra... eu não quero me dosar, entendeu? Eu não quero limites, eu não quero nada, o poder tá todo sobre mim, sabe, gente? Me deixem, me deixem. Eu estou tomando decisões esse mês, eu tô sentindo o poder nas minhas mãos de eu vou ou eu volto, eu vou ou eu volto, o poder tá comigo. O poder tá comigo e esse meu poder, ele é mais diplomático. Ele é muito mais diplomático, ele não é agressivo. E se vocês realmente forem mais diplomáticos do que agressivos, a chance é muito boa de tudo correr bem do jeito que vocês esperam. Mercúrio está retrógrado, então há tendência a haver desentendimentos esse mês com pessoas queridas. Qualquer coisa, né? Mas assim, eu acho que vocês vão conseguir ser um pouco mais diplomáticos. E aí o que vocês falam? Eu tô muito bem de ter tomado a decisão que eu tô muito bem de ter escolhido o caminho que é melhor pra mim. Assim, eu já passei por essa fase que eu falei, né, de estar no na lama, perdão, e florescer. Agora eu sei quem eu sou, eu relembrei quem eu sou, estou relembrando cada vez mais quem eu sou. Muito bem, obrigada. Eu vou continuar permanecendo aqui com isso. Porém, o que eu vejo é que você está com saudade de quem você era. E você está fazendo de tudo para manter essa pessoa que você era. Entendeu? Então pode ser que se você está querendo voltar com alguém de verdade, porque você ama essa pessoa e tudo, relembra quem você era quando vocês se conheceram pela primeira vez. Porque essa pessoa, ela se apaixonou por você, apesar das modificações da vida, né, ao longo da vida, ela se apaixonou por vocês por quem vocês eram e não por quem vocês começaram a se tornar por conta dela, né? Então eu vejo vocês também com muitas saudades de algumas coisas que vocês tiveram, de alguns relacionamentos, mas porém muito decididos a manter a postura de a postura de vou fazer o que é bom pra mim. Porque assim, gente, eu tô pra me entregar, agora eu descobri que eu sou intensa. Eu talvez fiquei muito temperamental, eu fiquei muito racional, eu fiquei muito introvertido. Então agora, mas eu sou uma pessoa intensa e as coisas são intensas e continuarão sendo intensas pra mim. E essa pessoa não vai, se eu volto com essa pessoa ou se eu falo de uma maneira com ela, eu não vou poder ser intensa de novo, porque essa pessoa restringe às vezes a minha forma de intensidade, ok? E aí vocês vão ficar meio que em dúvida às vezes de coisas que vocês podem ser do caráter de algumas pessoas, até mesmo de coisas que estão vindo pra você que você tá duvidando, você tá questionando. E aí, porque as coisas às vezes vêm fáceis demais, vocês estão questionando mais ainda o porquê que ela tá vindo tão fácil assim. Não fiz, né? Pode ser que é isso que eu falei, pode ser que existam aí pessoas bem duras também, apareçam umas pessoas bem, não duras, mas alguns Don Juans na vida de vocês, assim, principalmente que devem ter se sentido magoados por vocês e que vocês gostavam e que vocês foram embora, ou eles também, enfim. Pode ser que eles voltem para questionar também algumas coisas aí. Tá? A vida tá louca pra te apresentar muitas coisas. Realmente, ela tá louca, a vida está louca. O seu senso tá falando, cara, eu posso abraçar o mundo. Eu tenho todas as possibilidades na minha mão. Não fujam dos caminhos, não fujam das possibilidades porque vocês não conseguem ainda visualizar muito bem o que se apresenta pra você. Toma um risco. Corra o risco do novo, corra o risco do desconhecido, corra o risco. O risco é de você se encantar muito, se apaixonar muito, mesmo. Você sabe o que? Sem fazer nada. Ok? Muito bem, muito bem.
Logo menos vocês vão ser dominados pela paixão de novo. Então não se preocupem. Bom, para quem está se relacionando com uma pessoa de Sagitário, pode ser que uma pessoa de Sagitário tenha ido embora da vida de vocês mesmo, tá? E agora ela volta aí perguntando assim que ela descobriu, ela não tá entendendo alguns comportamentos seus, porque às vezes vocês se afastaram dela e o que ela fez pra você tratar ela assim, ela não entende, ela não está entendendo nada, ok? Pra quem está se relacionando com uma pessoa de Gêmeos, também. Gêmeos queria às vezes a liberdade, Gêmeos está querendo a liberdade e Gêmeos também veio aqui, na verdade, meio que para atormentar um pouco a sua cabeça. Para atormentar assim, meu, o que ele tá querendo, cara? O que esse cara está querendo? Ele não tá me oferecendo o suficiente, mas ele tá me oferecendo alguma coisa. Ele tá me fazendo eu questionar o meu psicológico. Às vezes pessoas de Gêmeos conseguem fazer isso com o Escorpião. O Escorpião gosta bastante de gente de Gêmeos. Mas também tem esse processo de crise quando você tem Gêmeos. Então, várias vezes você vai sentir que você tá bem e de repente você tá mal, buscando entender a cabeça do geminiano, tá? Para quem está se relacionando com uma pessoa de ar, né? A pessoa de ar tá se sentindo desvalorizada, porém ela gosta muito de você. Acredito que no passado ela fez você não se sentir você. Por quê? Porque é o modo dela de gostar e ela gostava de vocês, ela tinha isso, né? Ela tinha decidido estar com vocês, mas vocês não se sentiam bem do lado dela. E aí agora ela tá ali falando, olha, mesmo você tendo me desvalorizado, ok? Eu gostaria de tomar uma decisão. Eu talvez gostaria de estar junto com você. Só que assim, a decisão é ou nós vamos ou nós não vamos. A tendência a vocês não quererem fazer alguma coisa e a pessoa de ar ir embora, porque vocês começam a perguntar muito pra ela. Sabe quando a gente começa a perguntar assim, mas e aquilo que você fez? E isso daqui? E isso daqui? Isso daqui, isso daqui. E aí ela vai falar, meu, nada do que eu faço pra você é suficiente. Eu gosto muito de você, mas eu vou ter que ir embora. Tá? Pra quem está se relacionando com uma pessoa de fogo. A pessoa de fogo pode voltar, pode ser que ela esteja com saudades e ela venha perguntar sobre o que vocês já tiveram. Pode ser que ela tenha ido embora. Uma vez que a pessoa de fogo ela aparece na vida de vocês aqui, vocês vão se lembrar o quanto vocês gostam dela. Mas também vão se lembrar que ela que foi a pessoa responsável por deixar vocês às vezes se sentirem mal. Entendeu? Então, a tendência é vocês espantarem um pouco as pessoas de fogo. Vocês estão espantando todo mundo, mas vocês querem amor? Não estou entendendo. Para quem está se relacionando com uma pessoa de ar, também outra pessoa de ar, essa pessoa de ar tem saudades e ela vai falar para vocês que ela gosta de vocês, tá? Principalmente se for alguém do passado que voltava na vida de vocês, agora ela vai começar talvez por um distanciamento, né? Não sei, por ela ir voltar, pode ser que agora ela se questione. Ela fala, pô, eu gosto muito de você. Então tem dois tipos aí de pessoas de ar, tá? Quem estiver lidando, acho que mais com, não sei, Libra, talvez, é aquela pessoa que vai tentar ir embora, e uma pessoa de aquário, provável, por ser esse primeiro signo aqui, pode ser que ele venha falar, pô, eu gosto muito de você e tudo. Mas vocês estão ainda muito assim, você precisa me valorizar mais para eu querer estar junto com você. Esse é o negócio. Vocês estão exigentes e eu gosto disso. Para quem está se relacionando com uma pessoa de terra, a pessoa de terra é uma pessoa que vocês têm muitas saudades, né? Mas ela tá deixando os caminhos muito abertos. Parece que vocês vão decidir, se vocês querem alguém de terra, pode ser que vocês decidam optar por essa pessoa de terra aí. Mas ela deixa muitas possibilidades e vocês não sabem. Mas como vocês têm saudades um pouco de se aventurar e tentar algo que ainda não foi realizado, concretizado, pode ser que vocês falem, vamos embarcar nessa aventura e vamos ver no que dá. Enfim, o vídeo tá mega longo, né, gente? Desculpa. Mas enfim, eu volto no final de dezembro aqui pra dar um feliz ano novo pra vocês, tá bom?
Um beijo. Que beijo estalado?